Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Eu estou aqui fazendo os meus estudos sobre projeção consciente e tive uma ideia aqui de fazer este vídeo aqui. Vou ser mais ou menos breve, né? Pretendo ser breve aqui. Me ocorreu uma ideia agora aqui, porque quem me segue pela internet já sabe que eu gosto mais da parte prática do estudo do parapsiquismo, né? Tanto da projeção consciente, como clarividência, clareaudiência e os fenômenos parapsíquicos em geral. Eu me interesso muito pela parte prática, né? Porque é onde a gente confirma mesmo a teoria, né? E eu lembrei agora de um detalhe interessante que, para quem estuda o assunto, é importante. E é o seguinte, né, eu tenho alguns livros que eu fiz aqui, não são livros que foram publicados, mas são livros e pequenos livretos. E esse daqui é um de clarividência, que eu tenho vários relatos sobre clarividência, tal, e outros, de projeção consciente e outros mais. Agora, inclusive, várias pessoas já me pediram, eu já mandei aí pela internet, né, tudo gratuitamente. E é o seguinte, é, o, o que é interessante no aspecto do fenômeno, dos fenômenos parapsíquicos, é você ver com seus próprios olhos. É muito importante a gente ler os relatos de outros projetores e clarividentes. Mas o mais importante de tudo é quando você passa a ver isso com seus próprios olhos. Então, olha, eu nunca tinha visto um serenão ou uma serenona. E em 2014, numa madrugada, né? Eu estava aqui no meu quarto, nessa casa que eu moro aqui no meu quarto. É porque nesta casa aqui, nos seus arredores, já aconteceram N fenômenos de todos os tipos. Entende? Então, aqui eu registrei uma quantia. Então, esse aqui está registrado nesse livreto que eu tenho aqui sobre clarividência. Que eu achei interessante, me ocorreu agora aqui, porque essas coisas para mim são muito importantes, né? Aliás, eu costumo pensar comigo aqui que é um garimpo você obter por conta própria, ver com seus próprios olhos, através da clarividência ou através da projeção consciente, ou ouvir pela clarividência, clareaudiência, né? Você ouvir, né? Isso é um garimpo, porque essas informações para mim valem ouro, né? Então eu estava numa madrugada, era 4 horas da manhã, mais ou menos assim, eu estava acordado no meu quarto ali, né? Porque o meu sono é mais ou menos curto, eu não costumo dormir, é difícil dormir muitas horas, né? E eu acordei e fiquei ali no meu quarto. Que no meu quarto eu já perdi a conta de fenômenos que eu vivenciei, né? E eu estou lá, assim, isso foi em 2014. Então, de repente, eu não sei se eu fiz algum vídeo já falando sobre isso, talvez não. Eu estava ali no meu quarto porque é o seguinte, também tem um dia que você está com as energias na flor da pele, ali. Você está entendendo? Tem esse detalhe também, que não é sempre que a gente está assim tão sensível, aqui no ao extremo, é coisa rara, a gente está assim extremamente sensível. Né? E aquilo foi um dia, assim, que eu estava extremamente sensível. Então eu acordei pela manhã, só que às vezes a gente nem percebe esse detalhe. Só quando acontece algum fenômeno com você, assim, para você perceber que você estava extremamente sensível. E eu acordei ali, fiquei deitado na cama ali, tranquilo lá, tal, né? Assim, pensando na vida, de repente, eu parecia que uma bomba atômica tinha caído. Eu notei aquele negócio assim, eu falei assim, eu vou ser atacado, né? Porque eu sou atacado diariamente, assim, ataque extrafísico, ataque de natureza espiritual. Então, olha, eu já perdi dente, já fiz operação, é uma detonação. Então, para quem é desenvolvido, você é alvo de ataque extrafísico quase diariamente. É o meu caso, por exemplo, né? Eu só vivo detonado devido a esses ataques espirituais assim, né? Então, na hora que eu vi aquela situação chegando assim, eu falei, vou ser atacado. Porque era uma situação, parecia que estava caindo uma bomba atômica no meu quarto. Assim, eu vi aquilo. Eu falei, nossa, uma situação assim que. Essa foi a minha experiência. Quando você vê um serenão, se você tiver assim,
descontraído, você vê um serenão chegando perto de você, você vai cair de costa. Isso eu já vou falar logo. Assim, então, porque é uma energia que... Então eu fiquei surpreso duplamente. Assim, então, eu estava no meu quarto e de repente eu vi aquela situação se aproximando de mim, eu não sabia o que que era, assim, que eu estava chegando perto, assim, parecia que uma bomba atômica estava chegando, caindo, assim. Que eu olhei, eu fiquei extremamente, assim, impactado com aquela situação, né? E a minha surpresa foi dupla, porque aí, na verdade era uma serenona e um familiar meu. Assim, eu já sabia que era muito evoluído, eu já estava até desconfiado disso, mas eu nunca tinha visto. Assim, o que comprova aquela desconfiança é quando você vê com os próprios olhos. Você tem que ver, não adianta os outros falar assim, você tem que ver com os próprios olhos. E aquela desconfiança minha, ela se confirmou naquela madrugada, que eu falei assim, de repente essa pessoa, do sexo feminino da minha família, né? Que nem eu falei, eu já desconfiava, mas nunca tinha visto. Né? E aquele dia eu vi, aquela madrugada eu vi, assim, porque eu vi quando aquela consciência se aproximou assim, aqui no meu quarto, e se posicionou na minha frente, e deu para ver as energias, né? Na hora que aquela, porque eu não estava, até aquele momento, eu só via algo se aproximando, e eu vi que era uma coisa mesmo, uma energia mesmo, daquela para valer mesmo, né? Eu nunca tinha visto. Assim, ver mesmo, assim, nem serenão eu nunca tinha visto. De repente eu vi aquela situação se aproximando, que eu levei um tremendo de um susto, né? Assim, um impacto. Eu não fiquei assustado, assim, fiquei impactado, né? E parou assim uma distância ali no meu quarto, porque eu estava deitado tranquilo assim, então na hora que eu olhei assim, que levei aquele impacto assim, que eu olhei na frente assim, eu vi claramente, isso é tranquilo, através da clarividência eu vi essa moça da minha família, né? Tá certo? Na época devia ter uns 2014, uns 22, 23 anos assim, 22 anos, alguma coisa assim. Foi aí quando eu vi, assim, porque o que tira dúvida é quando você vê, né? Que eu olhei assim, eu vi as energias, eu falei, puta, nossa, eu nunca tinha visto. Assim, um serenão, uma serenona, eu nunca tinha visto. E vi na minha família. Né? Era uma desconfiança que eu tinha e eu confirmei, porque a gente confirma vendo, que nem eu falei, né? Com os próprios olhos, né? Tá certo? Ali no meu quarto. E havia alguns espíritos assim, ali no quarto, né? Ali, vi vários espíritos, mas eram gente coerente assim e tal, né? E um se perguntou pro outro, quem é ela, né? Eu ainda ouvi quando um perguntou pro outro, quem é ela, né? Assim, tal, né? Aí explicaram que ela era parente minha, né? Então, ainda ouvi quando alguns espíritos falando entre si assim, quando ela apareceu assim, porque para quem é dessomado, desencarnado, tem um certo grau de lucidez, eles estão acostumados a ver serenão aí no plano extrafísico, né? Tá certo? Eles não ficaram assim tão impactados como eu, assim, embora seja parente, né, eu já desconfiava, mas eu nunca tinha visto aquelas energias, assim. Então você tem que estar num dia que as suas próprias energias estão na flor da pele, assim, que você está muito sensível, assim, para poder pegar bem aquilo ali, né? A não ser que você esteja projetado, né? Projetado numa condição boa, assim, e tal, né? Dá para você pegar muita coisa. Mas através da clarividência, eu não sei se eu estava em estado de descoincidência, que eu fiquei cogitando também disso, se eu estivesse... Porque quando a gente está muito desconhecido do corpo humano, você também, as energias, a coisa se torna mais clara, né? Tá? E uma curiosidade pessoal minha, que nem eu estou falando, eu vi uma serenona, né, na minha família. Né? Mas eu nunca vi nenhum serenão ou serenona fora da minha família. Assim, uma curiosidade minha muito grande de ver alguém com esse nível de evolução, assim, de evolução consciencial, fora da família, mas eu não, assim, ver mesmo assim, porque o que importa para mim é ver, né? Assim, para poder constatar mesmo, assim, analisar aquela consciência, né? Tal, né? Mas fora da minha família eu nunca vi ninguém assim. Já vi gente evoluída, né? Mas fora da minha família não. Gostaria muito de ver alguém que possuísse esse nível de evolução consciencial fora da minha família nuclear, né? Da minha família pessoal, assim. Então, né? Mas é que nem eu falei, dependendo do seu encontro com o serenão ou serenona, entende? O meu foi dessa maneira aqui, né? E pessoa da minha família, que na hora eu levei um impacto tremendo,
A impressão que eu tive é que estava caindo uma bomba atômica no meu quarto, assim. Que eu vi aquela situação se aproximando assim, naquela aproximação eu ainda não tinha visto nada. Foi quando eu vi, assim, na minha frente ali. Assim, uma distância de alguns metros da minha frente, essa pessoa que é da minha família, que eu falei, uma moça da minha família e tal, né? Que aí eu vi as energias mesmo dela, assim, aquilo ali. Mas naquela aproximação eu não estava vendo, assim, eu vi que tinha uma coisa chegando ali que era para, né, um negócio meio danado, assim, ali, tal. Aí de repente eu vi na minha frente, assim, falei, caramba, né? Foi a primeira vez que eu vi com os meus olhos uma serenona, né? É, né? O bacana disso tudo é quando você vê com os próprios olhos, né? Tá? E por sinal aqui, ó, que nem eu falei, eu estou fazendo os é, meus estudos aqui sobre projeção consciente, né? E eu até peguei aqui o livro aqui para dar uma olhadinha nessa questão do Homo sapiens aqui, sereníssimos, né? O serenão. Tem um estudo aqui no livro aqui e tal, né? Que fala sobre o Homo sapiens sereníssimos, né? O serenão, né? Uma ideia muito interessante, essa daqui, né? Tá? É que nem eu falei, é um negócio super legal. Agora, para quem gosta, né? Que eu gosto, né? Que nem eu falei, assim, eu tenho uma vontade tremenda de uma projeção dessa aí, ou numa casualidade, né? Porque a gente tem tanta surpresa, nossa senhora. Ah, as surpresas que a gente tem nessa questão dos fenômenos assim é incrível, né? A gente se depara de repente com cada situação que, nossa senhora, os relatos que eu faço aí estão abarrotados dessas situações assim que eu não estava esperando, de repente me deparei com aquela situação assim do nada, assim, então. Agora eu gostaria muito, que nem eu falei assim, de conhecer algum serenão ou serenona fora da minha família, porque que nem eu falei, assim, eu já desconfiava, apenas constatei, né, que eu vi uma moça da minha família, né? Queria conhecer alguém que tivesse esse nível de evolução consciencial em outra família, tá? Mas por enquanto seria só isso aí, gente. Boa tarde.